por mim. É, esse final de semana foi um final de semana de muito confronto de Deus, como eu falei com vocês, né? A gente está nesse estudo e a intenção de Deus para nós foi, foi entrega e eu não estou fora disso. Na verdade, o Senhor começou a trabalhar isso comigo muito antes e foi um final de semana muito desafiador para mim, emocionalmente falando, e espiritualmente falando também. Um final de semana de muito confronto, de muitas verdades vindo à tona assim dentro de mim e me senti um pouco enfraquecida emocionalmente. Então, continue orando por mim, por favor. Aí, e não achem que eu tô fingindo quando eu chego aqui sorrindo ou nem nada disso. Não quer dizer que eu não esteja com dores ou me sentindo triste algumas vezes, mas é porque a gente não se move pelo que a gente sente, mas pelo que a gente crê, amém? Então eu consigo vir aqui sorrindo mesmo, bem assim, diante de Deus, diante de vocês, por causa da graça do Senhor, porque nós cremos, temos fé nele. Então compartilhando isso com vocês, porque estamos num estudo falando sobre fé, antes de tudo, para chegarmos no fruto do Espírito. A nossa alegria é um fruto do Espírito Santo em nós e não fruto da nossa alma, da nossa confusão ali de sentimentos, de pensamentos. E às vezes a gente pode falar, a pessoa pode falar, né? Tá sorrindo, como não tá bem, vem sorrindo. Não, não tô falando de mim só, não. Mas existe uma diferença entre a gente sorrir para fingir que tá tudo bem e a gente sorrir porque existe o fruto do Espírito dentro de nós. Independente de qualquer situação, nos movemos pelo que cremos e não pelo que sentimos. Como aquela mulher que foi procurar Eliseu e quando Geazi perguntou se ela estava bem, ela falou: vai tudo bem, vai tudo bem. E ela não estava ali fingindo, eu creio que não. Ela estava ali agindo por fé. Agindo por fé. E nós vamos assim. Então não deixem de orar por mim, por favor. Cada vez que eu acho que tô passando por uma etapa, aí eu realmente passei. Aí eu penso, agora acabou. Aí vem outro, não sei o que Deus está fazendo comigo, nem por que exatamente, mas eis-me aqui para passar pelo processo que Ele quer que eu passe, para gerar o fruto que Ele quer que eu gere, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Então, por favor, lembrem de mim nas orações de vocês. Vamos continuar nosso estudo. Ontem a gente começou falando sobre as obras da carne, né? Classificamos elas em 4 grupos, que foi as obras de ordem sexual, as obras de ordem religiosa, os pecados da mesa e aquelas associadas aos relacionamentos interpessoais. Vimos que de todos esses grupos, o que tem mais obra da carne relacionada é o grupo da ordem das relações interpessoais, mas vamos passar por todos eles. Falei também que, dependendo de algumas traduções, as palavras que a gente vai citar aqui podem variar, mas a raiz dela, a essência dela é a mesma. Por exemplo, em algumas versões tá adultério e fornicação, em outras já tem prostituição, em outras versões já vai ter imoralidade sexual, mas a verdade é que a gente está tratando da mesma classe de obra, da mesma classe de pecado, tá bom? Lembrando para vocês que tanto fruto quanto as obras são resultado de alguma coisa, um é resultado de intimidade, a outra é resultado de esforço, mas somente o fruto tem vida, a obra não. Se você for inclusive estudar essas duas palavras no dicionário, você vai ver que uma está sempre associada a filho, a vida, a algo que foi gerado a partir de um ovário que maturou, a parte maturada
da árvore, a gente vai vendo a diferença entre um e outro, mas quando a gente vai falar da obra, a gente vê que está falando só de resultados. Resultados e não tem nada assim envolvendo a vida, somente os resultados. Então a gente está vendo agora a parte que é resultado sim de alguma coisa, mas que não gera vida, não é vida. Lembrando que frutos é carpos, que é um organismo vivo, e as obras não. As obras são mortas e nos fazem morrer. Amém? Para a gente fazer bem essa diferença entre um e outro. E hoje nós vamos entrar nas obras de ordem sexual. Vou ler para vocês mais uma vez em Gálatas 5, 19 a 21, para a gente lembrar mais ou menos as palavras que estavam lá, para que a gente possa começar falando sobre ela. Amém? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e outras coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Em outra versão, está escrito: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Em outras versões vai chamar essa imoralidade sexual também de prostituição, e como eu disse, as palavras vão variando, mas a gente vai colocar aqui algumas, tá bom? Vamos começar então? Respirem fundo, bebe uma aguinha, começando aquele nosso combinado de que não estamos aqui para nos condenar. A palavra sara, cura e liberta. Vamos lá então, com coragem, tá bom? E se você por acaso se identificar em algumas dessas coisas, apenas vá diante do seu Deus, vá diante do seu Senhor, do seu Pai. Se arrepende, deixa, alcança a misericórdia. E se o Senhor, quando o Senhor direcionar o seu coração, confesse a alguém aquilo que está guardado para que venha à luz, para que a sua carne seja crucificada. Glória a Deus. Vamos lá então. O pecado de ordem sexual, as obras da carne de ordem sexual, prostituição, impureza e lascívia. Vamos começar pela prostituição. Prostituição, a palavra no grego quer dizer porneia. Porneia, no original. É só a título de curiosidade, tá bom? Quer dizer imoralidade sexual. Desmoralizar-se. Desvalorizar-se. Comércio habitual do sexo. Amor falso. Sexo ilícito. Fornicação e adultério. Dessa palavra aí, de porneia, é que se originou o pornô, a pornografia, que a gente conhece na nossa língua. E essa palavra também veio dessa pornografia, dessa raiz de porneia, para toda essa indústria aí pornográfica que a gente conhece. O que eu queria que a gente se atentasse para essa parte? O desmoralizar-se, o desvalorizar-se, a desvalorização do nosso corpo. Nós estamos, às vezes, num pensamento que a gente fala que a prostituição é a prostituta que faz. A prostituição é a pessoa que vive vendendo seu corpo. É a prática da pessoa que vive vendendo seu corpo.
Mas muitas vezes de repente, podemos estar envolvidos com isso sem perceber. Quando nós praticamos sexo fora do casamento, quando nós temos relações sexuais fora do casamento, quando nós temos relações sexuais, eu tô medindo um pouco minhas palavras porque eu não sei se o Instagram assimila a live a algo baseado no assunto, por isso que eu tô medindo um pouco minhas palavras. Quando a gente tem relações dessa natureza também, por conta própria, ou seja, sem precisar de uma segunda pessoa, sem precisar de um parceiro ou uma parceira, dando conta do seu próprio prazer. Também aqui está dizendo que é um amor falso, porque não há realmente, de fato, a intimidade estabelecida por Deus para quando houvesse essa prática. Quando nós vamos fazer sexo com alguém, a Bíblia associa duas coisas: multiplicação e deleite. Multiplicação e deleite, ok? Multiplicação, o homem e a mulher vão gerar uma vida a partir daquela intimidade. Deleite, a partir da intimidade. O deleite vem da intimidade, ok? Duas pessoas se tornam tão íntimas que elas têm uma aliança tão profunda que elas se tornam uma só carne e tem um deleite por causa dessa intimidade. Quando nós praticamos sexo fora do casamento, o pensamento da pessoa que faz isso é: eu não posso engravidar. Eu não posso, não posso. Não. Muitas vezes é assim, não é? Não, ainda não é tempo, não. Eu estou só aqui para o meu prazer. Mas não posso engravidar. E a gente vai enraizando, a pessoa que está praticando isso, vai enraizando esse pensamento e já está indo contra um princípio de que essa prática também é para multiplicação. A outra coisa é que há sim um deleite, há um prazer, mas há um deleite de duas pessoas, eu estou frisando bem, de duas pessoas, porque tem algumas pessoas que começam a praticar outro tipo de imundície com mais de duas pessoas. E a imundície não é a prática sexual, mas a prática sexual de maneira deturpada, ok? Então, estou frisando bem. Há ali esse prazer entre duas pessoas, mas provavelmente entre duas pessoas que ainda não tiveram intimidade, ainda não se tornaram um de fato. E a pessoa 1 vai ter um relacionamento, a pessoa 2 vai ter um relacionamento, e depois elas se separam como se não tivesse havido nada. A pessoa 1 vai continuar vivendo a vida dela, a pessoa 2 vai continuar vivendo a vida dela, e elas não têm nenhum tipo de ligação entre si. Só que, na verdade, toda prática sexual não envolve só o corpo, mas também a mente, a alma e o espírito. E nós vamos deturpando algo pleno, um deleite completo que o Senhor fez para o homem e a mulher, um deleite sadio, um deleite autorizado, um deleite santo. E nós, muitas vezes, como seres humanos caídos, estamos deturpando essa prática, dizendo: foi feito para o meu prazer e eu uso o meu prazer do jeito que eu quero. A gente mais uma vez deturpou algo que Deus fez, baseado apenas no que a gente quer e não na vontade de Deus. Então a gente pega também essa prática, a prática sexual, para viver baseado no nosso prazer e não na vontade de Deus. Prostituição.
Quando aqui vai dizer sobre também a fornicação, se você for olhar no próprio dicionário mesmo, fornicação, fornicar é ter relação sexual. E engraçado que o próprio dicionário diz que também é abandonar o seu Deus. E ele relaciona esse pecado de prostituição, de fornicação, com a idolatria, com o abandono do nosso Deus para idolatrar alguma outra coisa. E essa alguma outra coisa pode ser a minha, você, o meu prazer, a nossa necessidade, os nossos desejos carnais. Não é à toa que o Senhor vai o tempo todo associar a idolatria de Israel ao adultério. A fornicação, às vezes a pessoa, os nossos adolescentes, outros, a cultura diz assim, não, eu posso fazer tudo. Mas se o meu ímã estiver lá intacto, tá tudo certo. Eu sou virgem. Mas será? Será que essa virgindade ela acontece somente por causa de uma membrana que nós temos? Ou será que ela começa aqui na nossa mente? A Bíblia vai dizer que Jesus disse que se um homem só pensar em cobiçar uma mulher, ele já adulterou. Será que se nós começarmos a dar lugar, dar vazão a esse tipo de sentimento, de pensamento na nossa mente, de pensamentos sexuais, a gente já não está ali envolvido com o pecado da pornografia? Será que uma mão boba aqui, outra mão boba ali, já não pode ser considerado um pecado de pornografia? Porque isso fala muito do que a minha mente está pensando, do que o meu corpo está querendo. E isso, mais uma vez eu quero frisar, isso não é, o sexo não é algo sujo. O inimigo é que foi sujando isso na nossa vida. E quando a gente faz isso de maneira deturpada, estamos ofendendo a Deus. Estamos decidindo prestar culto a Satanás e não a Deus. A relação sexual que é feita diante do Senhor, ela glorifica o nome do Senhor. Então, a relação sexual que é feita de maneira deturpada ao que o Senhor diz, está glorificando a quem? A relação sexual da maneira que Deus fez é pura, é santa, é agradável aos olhos dele. A Bíblia vai dizer que o leito do casal é para ser sem mancha, sem mácula. Mas se é agradável e veio deturpado pelo pecado, o inimigo deturpou no homem esse desejo, então está glorificando a quem? Tudo que a gente faz é para a glória de alguém. Nós fomos criados para isso. A Bíblia vai dizer: quer bebais, quer comais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Mas se a gente não estiver fazendo para a glória de Deus, estamos fazendo para a glória de quem? É que a gente não coloca muito assim, né? A ou B. Quando alguém apresenta muito assim, apenas A ou B, preto ou branco, aí a pessoa fala, nossa, muito radical. Não, nada a ver, tem um meio termo aí. Mas a verdade é que se a gente for estudar a palavra de Deus, é A e B, é bênção e maldição, é vida e morte, é sim ou não. Não tem um meio termo, é amigo ou inimigo de Deus, no caso. Não existe um meio termo. Ou você vai a favor de Deus, a Bíblia vai dizer que Jesus diz, quem não está contra mim, está comigo. Mas quem não está comigo, espalha. Quem não ajunta, espalha. Existe sempre o contraponto. É que a nossa cultura, a nossa sociedade levou a gente para um lugar de meio termo. E aí a gente começou a aceitar algumas músicas, a aceitar alguns filmes, a aceitar algumas séries, a aceitar algumas coisas
que, é isso, entendeu? É isso. A gente vai fazer o quê? Mas a nossa cultura é a cultura do reino, e não a cultura em que estamos inseridos. E é muito triste porque a enxurrada de ferramentas para implementar em nós, tanto as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, a cultura é muito grande, a quantidade dessas ferramentas. Mas em contrapartida, uma ferramenta só, um pensamento só do reino pode me libertar de todos esses outros. O esforço que o inimigo faz para implementar em mim a cultura deturpada dele é muito grande. Mas a verdade é que uma só verdade da cultura do reino me liberta de todas essas. A gente só precisa dar voz à cultura que fala dentro de nós, que é aquela que o Espírito Santo nos ensina. O pecado da prostituição, da imoralidade sexual, é um pecado que atinge diretamente o nosso relacionamento com Deus. E a gente, por muitas vezes, falou, Deus está interessado no nosso coração. Não é verdade, Deus está interessado no nosso coração, na nossa alma, no nosso corpo, no nosso espírito, no nosso pensamento, no nosso sentimento, na nossa intenção, em tudo que diz respeito a nós. Deus não é um Deus de metade. Olha só, eu quero ler com vocês o que está lá em 1 Coríntios 6, a partir do verso 9. E a minha versão é a NVT, que diz assim: Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. São ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. É verdade, mas um dia Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor. E o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui o nosso corpo. Portanto, Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. Vocês não sabem que o seu corpo é, na realidade, membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Pois as Escrituras dizem, os dois se tornam um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele uma união de espírito. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. E muitas vezes a gente cai nesse pecado. A gente cai por carência, a gente cai por solidão, a gente cai simplesmente por um desejo desenfreado. E não só no ato em si, ali, de copular em si, mas na nossa mente, quando a gente começa a dar vazão a determinados tipos de pensamentos que não convêm.
determinados tipos de pensamentos que geram em nós desejos sexuais. Nós vimos que Deus criou a gente com instintos sexuais, instintos de sobrevivência, de proteção e de desejo sexual. Nós é que vamos deturpar isso. Nós, na nossa natureza caída, é que vamos querer nos satisfazer no nosso tempo, do nosso jeito, com quem a gente quer, da maneira que a gente quer. E hoje em dia, sem nem precisar de ninguém, sem nem ter aliança com nada nem com ninguém, simplesmente pelo ato do prazer em si, sendo que o sexo foi feito como uma aliança entre duas pessoas que decidiram ter intimidade profunda. Como isso vai afetando o nosso relacionamento com Deus? Porque entendemos que não precisamos nos relacionar com Deus com tanta intimidade, com tamanha aliança. Eu posso gostar de Deus, mas também gostar de outra coisa. Eu posso gostar de Deus e me relacionar também com as práticas desse mundo, com os padrões que não são os bíblicos. Afinal, é natural, é cultural. Eu tenho que aceitar essas coisas. Eu estou inserida nessa cultura. Eu posso sim gostar da palavra de Deus. A palavra de Deus é legal. Mas eu também gosto do que estão me ensinando aqui fora. Dá para misturar uma coisa com a outra? Dá sim. E aí a gente vai manchando tudo que é santo e que é puro que Deus fez. O outro pecado de ordem sexual é a impureza, da origem grego akatarsia. Akatarsia. Indica imundície. Toda prática sexual que contamina nosso corpo como templo do Espírito Santo. E aí eu quero colocar aqui Efésios 5, do 3 ao 7, que diz assim, que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idolatria, herdará o reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecem. Virá sobre os que lhe desobedecerem. Não participem do que essas pessoas fazem. E aqui eu quero enfatizar a parte que diz: as histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares. Quantas vezes a gente ri de piadas vulgares? A gente ri de coisas piadas que estamos vendo até na TV, de algum programa de humor, todos baseados em práticas sexuais, conversas de duplo sentido, palavra que você diz, que você pensa em duplos sentidos e permite que esse pensamento fique na sua cabeça, coisas que você fala com um sorrisinho, mas que na verdade você está querendo dar um sentido sexual àquilo que você está dizendo. Às vezes, por causa de um formato de um objeto, vem na mente de um adolescente ou até de um adulto diversas histórias sexuais. Provavelmente porque ele já assistiu algum tipo de pornografia em algum lugar. Quantas vezes em comédias que a gente bota para assistir, a pessoa faz um gesto que já nos leva, nos remete intencionalmente a alguma questão sexual? Quantas vezes nós estamos infestados disso no nosso contexto? Quantas vezes as piadas, a maior parte das piadas do nosso tempo, não são piadas simplesmente para fazerem a gente rir, são piadas que envolvem práticas sexuais. Quantas vezes, às vezes até meme da internet, meme do Instagram, está baseado em questões sexuais.
E nós estamos muitas vezes envolvidos nessas histórias obscenas, mesmo através de uma série, de um filme, 50 tons de cinzas, qualquer outro que vem aí, que os nossos adolescentes assistem, que a gente assiste, que desperta em nós curiosidade, que vai dizer, não tem nada a ver, não, é um filme, histórias obscenas. Mas eu não estou na história, mas eu estou me submetendo a elas. Eu estou emprestando os meus olhos e os meus ouvidos a elas. Novela, que um trai o outro e aí a amante quer, agora passa a ser a favorita do público e aí a gente torce pelo amante e o outro amante e aí a gente está se sujeitando a isso, vendo isso. Quantas vezes em filme, e é muito difícil, eu às vezes procuro algum filme na Netflix, se você for pesquisar, como eu sou meio envolvida com as crianças, os adolescentes, e se você for pesquisar as comédias românticas dos adolescentes na Netflix, você não consegue mais assistir. Estão todas dotadas de homossexualidade ou de práticas sexuais ou de piadas desse tipo ou de conversas vulgares que levam a esse lugar. Precisamos tomar cuidado com que tipo de conversa nós temos, a quem emprestamos nossos ouvidos, se as pessoas estão se sentindo confortáveis de falar tal coisa conosco, porque não estamos fazendo diferença no ambiente. E fazer diferença no ambiente não é acabar com o ambiente, é simplesmente deixar claro que nós não fazemos parte disso, porque isso não agrada a Deus. E assim já estaremos sendo resistência ao império das trevas. Precisamos sair dessas conversas vulgares, dessas histórias obscenas. Às vezes uma palavra que alguém fale já gera na cabeça do outro um duplo sentido sexual. Isso é perigoso, isso não vem de Deus. E a Bíblia vai dizer que não é para existir isso no meio do povo. E muitas vezes somos adultos e estamos com esse tipo de conversa. Muitas vezes os palavrões vêm por referências sexuais. Às vezes um gesto, por exemplo, que alguns... Eu estou falando de adolescentes, mas porque eu convivi mais de perto com isso em relação a eles, mas sei que muitos adultos fazem aquele gesto, por exemplo, de dar o dedo do meio para alguém. Às vezes um gesto até com língua que é feito, são coisas de cunho sexual, usadas até para xingar as pessoas. E nós muitas vezes aceitamos isso no nosso meio. Não vamos entender isso só com o extremo, mas o meio do caminho é que faz a gente tropeçar. Ninguém chega ao extremo da noite para o dia. Ninguém acha normal. E eu já vou terminar, que eu já vi a hora, eu só quero terminar o raciocínio. Ninguém acha normal essa prática deturpada da noite para o dia. Ninguém sai do estado de pureza para o estado de imundícia, o que a palavra diz. Não é um pouco sujo, é imundo da noite para o dia. A gente vai aceitando pequenas coisinhas até que a gente chegue a esse estado de sujeira total. O que é imundície? Quando a gente fala esse lugar está imundo, se não repleto de sujeira. Ninguém faz isso da noite para o dia. E para finalizar, o último pecado é a lascívia, do grego azeugeia, que quer dizer luxúria, sensualidade, satisfação em ser desejado, procura por ser desejado, em atrair a cobiça do outro para si. Sim, temo que ao visitá-los outra vez, vai dizer Paulo em 2 Coríntios 12, 21. Deus me humilhe diante de vocês e eu venha a me entristecer, porque muitos de vocês não abandonaram os pecados que cometiam no passado e não se arrependeram da sua impureza, sua imoralidade sexual e seu anseio por prazeres sexuais, por prazeres sensuais. Amanhã eu vou falar mais um pouquinho da lascívia por causa do tempo.
mas muitas vezes estamos praticando a lascívia sem perceber. Então eu vou parar aqui, mas amanhã, se Deus quiser, a gente vai começar falando por ela, por essa sensualidade no meio do povo de Deus. Amém?